A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa tarde a todos os meus amigos do Face. Eu queria deixar um versículo para a nossa meditação nessa tarde, que se encontra no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Mas antes de deixar esse versículo, eu queria poder dizer, para você que tem pedido algo ao Senhor, que tem esperado o Senhor, que existem diversas maneiras, do nosso Deus ele nos responder. Às vezes estamos pedindo algo, já faz uma semana que estamos pedindo e o Senhor de repente pode responder amanhã, pode responder hoje à noite, pode responder no momento que Ele quiser. Tem outros pedidos que muitas vezes nós fazemos que o Senhor só vai responder daqui a um ano, daqui a 2, daqui a 10, ou quem sabe a resposta de Deus para o momento em qual estamos vivendo é o silêncio. E essa maneira de Deus responder, ela é a mais difícil, Porque o silêncio de Deus às vezes incomoda, o silêncio de Deus às vezes é doloroso, o silêncio de Deus às vezes nos faz chorar e muito. É muito difícil quando nós estamos pedindo muito algo ao Senhor, contando muito algo ao Senhor e não vemos nada positivamente, acontecer. No caso, aos nossos olhos, Aos nossos olhos não vemos nada positivamente acontecer. Mas o Senhor, Ele faz como Ele quer. Nós sabemos que nosso Deus, Ele nos ama, Eu tenho consciência do amor que Deus tem por mim. Vocês também, assim eu creio que sabem do amor que Deus tem por vocês. E se caso vocês não sabem, eu quero dizer que independente da situação que vocês estejam fazendo, ou independente de quem seja você, o Senhor, Ele lhe ama. E não existe uma condição para Deus amar você. Ele simplesmente ama. E o amor dele é incomparável. Prova desse tão grande amor, nós já conhecemos a história que foi que o Senhor, Ele enviou o seu Filho amado Jesus, Ele entregou o seu Filho por amor de mim, por amor de você. E essa passagem a qual eu vou ler do livro de Abacuque, chega um momento que Abacuque ele declara essa frase. Se nós formos ver a passagem, nós formos ver a história, a qual relata no livro de Abacuque, nós vemos que estava para vir um castigo de Deus, sobre o povo ali de Judá, sobre o povo do Senhor. E Abacuque ele se levanta como intercessor para clamar pelo povo, clamando que o Senhor tivesse misericórdia, que Deus mudasse a situação, a história daquele povo. Mas a resposta para aquela situação, para aquele momento, não foi bem o que Abacuque esperava. Abacuque ele inicia dizendo: Senhor, até quando eu gritarei por socorro? Gritarei e tu não me responderás. E ele começa a falar muitas coisas, muitas perguntas ao Senhor, pois é muito difícil saber que o povo era do Senhor, um povo escolhido por Deus, um povo ao qual o Senhor havia feito tantas maravilhas, e de repente ele vê aquele povo naquela situação, os amigos afrontando e vencendo o povo de Deus, e sabendo ainda mais que era permitível por Deus, mas isso por causa do castigo, isso por causa do pecado do povo. Deus ele sempre demonstrou o seu amor, o seu cuidado pelo povo, mas em diversas passagens bíblicas nós vemos que o povo parece que esquecia toda a gratidão, todo o benefício que Deus havia feito com eles, e eles pecavam e eles cometiam erros, terríveis e abomináveis diante do Senhor. Principalmente a idolatria, que era o foco, daquele pessoal. E mesmo diante de tudo isso que estava para vir sobre o povo, Abacuque, assim como cada um de nós também, que às vezes vemos uma situação triste acontecendo, mas nós não conformamos, nós não nos conformamos, Nós lutamos, nós clamamos, pedindo a Deus o socorro. Mas existem diversas maneiras de Deus trabalhar e diversas maneiras de Deus responder. Não foi a resposta de Deus para aquele povo, para aquele momento, não foi bem o que Abacuque
né, ele esperava. E aqui no livro, no capítulo 3, versículo 17, ao qual eu tinha dito que iria ler, fala assim: Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais haja vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui nesse versículo 17, né, ele começa a falar, né, ele começa a se expressar ali diante do Senhor, em outras palavras, dizendo, né, nessa tarde, ainda que tudo, meu Deus, comece a dar errado, né, ainda que as plantações não produzam, ainda que haja uma grande perca ou perca total do gado, né, a qual era o comércio, que o pessoal, aquele povo naquele momento trabalhava, né, com a vinha, com o gado, e ainda que prospere, ainda que nada dê certo. Eu creio que no momento em que Abacuque chega a falar assim essas palavras, né, já foi de tanto já clamar a Deus, de tanto suplicar ao Senhor, né, só Deus e Ele sabe o tamanho da angústia que Abacuque já estava passando, pedindo um socorro a Deus. Mas ele chega um momento, ele para, ele reflete, porque Abacuque, assim como cada um dos homens de cada um dos servos de Deus que passaram pela história bíblica, né, sabia da grande providência de Deus, da grande misericórdia do Senhor, que o Senhor ele castiga e ele repreende aqueles a quem ama, né? O Senhor às vezes não responde o indivíduo da maneira que ele quer, mas da maneira que o Senhor acha e vê que é correto, né? Pois o Senhor ele sabe qual o melhor para mim, o Senhor sabe qual o melhor para você, né? E Abacuque diz que mesmo que tudo, né, ocorra negativamente, em outras palavras dizendo, né, que nada dê certo, mas mesmo assim ele vai se alegrar no Senhor. Ele vai confiar em Deus. Meus queridos, nós sabemos o quanto é difícil nós pedirmos algo a Deus, nós estarmos assim confiando, sabendo no poder que o nosso Deus tem e de repente a nossa súplica não ser respondida da maneira que nós queremos. Mas o importante mesmo é nós sabermos, né, que o nosso Deus ele tem cuidado de nós e Ele sabe qual é o melhor, né? Às vezes nós só conseguimos ver o aqui e o agora, mas o Senhor ele vê o amanhã, né? Deus ele sabe do meu futuro. Então hoje, quem sabe eu estou passando por uma prova, por uma situação difícil, mas para receber um galardão, uma vitória lá na frente que eu só vou entender bem depois, né? E se de repente você tem clamado, você tem pedido algo ao Senhor, e o Senhor tem estado em completo silêncio, por mais difícil que seja, confie no Senhor, se tranquilize. O Senhor ele diz também na sua palavra que os justos viverão da fé. Então, mesmo em meio à situação, por mais dolorosa que seja, por mais angustiante, por mais tristeza que nos cause, lágrimas que venhamos a derramar, mas por favor, meu querido, por favor, meus irmãos, vamos continuar crendo sempre, sempre, sempre no Senhor, porque Ele nos ama. E vai chegar o momento que Ele vai dizer, até aqui, não mais adiante. Hoje estou me levantando para te dar a vitória. Que tão somente creiamos, porque o nosso Deus, Ele vai fazer.